Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexandre do canal Nosso Tempo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E aí galera, vocês estão bem? E primeiramente, uma boa noite para todos vocês, né? E que Deus os abençoe, né? Que vocês tenham paz, que vocês tenham tranquilidade, felicidade, né? Já conversamos sobre isso, vocês já sabem o que devem fazer e primeiramente quererem, né? Mas passando hoje para falar um pouco do Japão. Japão, um paísinho pequenininho, né? Aquele paísinho lá no Oriente, né? Todo mundo lembra do Japão aí, do Pearl Harbor, né? Do segundo grande, né, conflito que teve, né? Aí no planeta, né? Que a gente não pode falar o nome, senão a gente é banido, né? A gente não tem que ter cuidado, até o YouTube, né? Ele controla muita coisa que a gente fala. E o Japão, né? O Japão é um país que viveu, né, fechado durante muito tempo no período Tokugawa, né? Nas eras Tokugawa, o Japão vem a se abrir para o mundo na era Meiji, né? O que eu estou trazendo para vocês é um pouco do que eu entendo. Não estou com livro aqui, não estou com datas, não estou com nada. É só um bate-papo, uma conversa de amigos. E passou uma moto aqui perto, hein? E o Japão, no período Tokugawa, né, ainda era a era dos samurais, né? E o Japão passou por muitos shoguns, né? E Nobunaga, né? Passou por, né, o período Tokugawa, Sengoku, né? Mas o Japão ele se abre ao mundo, ao novo, na era Meiji, né? Onde fica sendo proibido o uso de espadas, né? As espadas são proibidas, então os samurais eles ficam fora de combate, eles caem em desuso, né? E os samurais já vinham, né, se dedicando, né, depois de tantos, né, depois de mais de séculos de batalhas, né, internas, né, que o Japão ele, né, as famílias, né, elas brigavam entre si pelo domínio do Japão, né? E chegou um período, não sei se é Sengoku ou Tokugawa, se eu não me engano foi no período de Tokugawa, que é onde, né, a paz começou a reinar no Japão e os samurais começaram a se dedicar às artes, começaram a se dedicar à caligrafia, né, né, e foi um período de paz, né? Mas vem a Era Meiji, né? Era Meiji, o Japão se abre ao mundo, e então o Japão começa a conhecer chocolate, né? Começa a conhecer linha de trem, começa a conhecer arma de fogo, né? E os samurais ficam ali no cantinho, né? Tentando sobreviver a esse período, né? Que era proibido usar essas espadas, né? Mas o Japão se reinventa, né? O Japão não abre mão de suas tradições, simplesmente se reinventa levando as suas tradições, né? O Japão não se contamina, né? Ele mantém fiel às suas tradições e seus costumes, mas aceitou viver na era Meiji num novo tempo, numa nova era, né? E por que eu estou falando para vocês? Não é vocês fazerem parte, né? Como eu falei, dos grupos, né? De outras nações. É só você simplesmente ter que interagir com o novo, né? Mas você não precisa abrir mão da sua identidade, você não precisa abrir mão do seu caráter, você não precisa ser igual a ninguém. O Japão não é igual a ninguém. O Japão é líder tecnológico, né? Eu faço parte de um canal chamado Companhia dos Jogos, junto com um amigo meu, Rodrigo, né? E falamos de jogos. E a maioria dos jogos eletrônicos vem do Japão, né? Nintendo, as fabricantes Nintendo, fabricantes de hardware e softwares, né? Desenvolvedoras Konami,
Tem mais Capcom. Temos outros aí. Temos a Nintendo, temos a Sega. Inúmeros. Temos fabricante de computadores da NEC. Temos Sony, né, e outras grandes marcas aí de sons, né, Aiko e por aí vai, né? Então o Japão se tornou uma grande potência, né? O Japão foi um país que produz, né, aço sem ter as reservas de ferro, né? Existe até um livro chamado Desafio Japonês, que é muito interessante, que ele traz dados estatísticos, né? Um livro já antigo, deve ter uns 20 anos esse livro ou mais. Não sei onde está o meu, devo ter perdido nessas mudanças, né? Mas uma hora eu vou achar ele, eu vou comprar outro, né? Uma hora eu acho aí, né? Então, galera, é isso, né? E o Japão se reinventou, mas o Japão aderiu ao novo sem perder a sua identidade, sem se contaminar com os grupos, com as nações. Simplesmente teve que avançar, simplesmente teve que evoluir, né? Mas sem deixar para trás os seus costumes, tradições, sua identidade, né? O seu caráter, né? Porque é a base para tudo. E nós vemos isso muito bem representado nos jogos épicos, né? A CNK, né? Ou CNK, como você preferir, né? Que desenvolve jogos para o Neo Geo, mostra muito bem isso, né? E não estamos aqui para falar de jogo, mas falando do Japão. Então você pode sim, né, querer melhorar a sua vida, você pode sim querer prosperar, ser feliz, ter paz. Mas faça igual o Japão, prospere, seja feliz, tenha paz, sem precisar ser igual a ninguém, sem precisar, né, realizar o que o outro faz. Simplesmente, né, prospere, avance, viva esse novo tempo, mas sem perder o seu caráter, a sua identidade, as suas tradições e costumes. Não é você ser quadrado, não é você, né? Isso não tem nada a ver. Então, não seja preconceituoso, né? Mas não pegue para você costumes alheios. Não seja igual. Seja você mesmo. Tenha sempre a sua personalidade, o seu caráter, a sua identidade. Seja civil, né? E seja também a sua identidade cultural. Tá ok, galera? E assim foi o Japão, que se abriu à era Meiji, a um novo tempo. O Japão fazia parte do eixo, né? No segundo conflito que teve no mundo, era Japão, Itália e Alemanha. O Japão foi o último país a se render, né, ao grande conflito no mundo, né? O Japão foi o último conflito e o Japão recebeu muita pressão para poder se render, mas o Japão, ao contrário, né, o Japão era um império, né? O Japão não era, ele era ainda um império, né? Então, por ser um império, né, e o Japão ele tinha essa coisa, né? Então ele tinha essa coisa muito forte, né, de não se render, né, de não dar, né? Ele não era um país ainda, ele era uma nação, né? Ele era uma civilização, na verdade, né? Um império. Por isso que o Japão levou tempo para se render, né? Mas infelizmente os Estados Unidos, né, utilizou covardemente, né, de duas ogivas, né, usando a Little Boy e Fat Man, na verdade aproveitando o Japão para realizar os seus testes, né, com armas, né, que a gente não sei se pode falar aqui, mas as suas armas, né, de separação de átomos, né, suas armas que separam os átomos, né. E então, né, infelizmente foi uma atrocidade muito grande. O Japão não precisava ter pago esse preço tão caro, apesar de não querer ter sido rendido, não se render, mas não tinha necessidade do Japão se render,
sofrer tudo isso, né? Então, covardemente, os Estados Unidos foram lá e testar. Foi o único país do mundo, né, que testou, né, esse tipo de tecnologia, né, de divisão de átomos, né, vocês sabem qual é, em pessoas. Nenhuma outra nação fez isso, né? Mas não estou aqui para julgar, estou aqui só para falar. E mesmo abrindo uma nova era, né, mesmo sofrendo as consequências de não se render, né, ao segundo grande conflito, o Japão ele pega, né, ele pega aquilo que ele tem, né, que foi essas ajudas que vieram depois, e se reconstrói. Ou seja, das cinzas nasceu o Japão de hoje, né? Só que sem perder costumes, sem perder identidade, sem perder o verdadeiro. Então, não se perca no caminho, não se perca nesse novo tempo. 2023 não é um ano comum, não é um ano qualquer, é um ano muito esperado e guardado. Então, não se perca no caminho, não se perca em grupos, não se reduza para ser aceito, não vá aderir àquilo que está em volta, não reduza você, não se desfaça de você, do seu caráter, da sua personalidade, para poder agradar ninguém. Como eu sempre falo, quem nos quer, nos aceita como somos. E assim, esse é o verdadeiro, né? Esse é o verdadeiro sentimento. É você ser aceito como você é. Quem gosta da gente já gosta da gente como nós somos, né? Não precisamos mudar, né? O Japão se adaptou, mas não mudou. O Japão continua sendo o Japão. A única diferença é que o Japão aprendeu a lidar, né, com a economia. O Japão precisava assim, entrar no cenário mundial, da economia mundial, né? Então foi tudo econômico, mas culturalmente o Japão ainda existe, apesar de ter, né? E é um país que mescla muito mais a essência, a base, respeito, né? Coisas que não temos no nosso país, né? O respeito pelo próximo, né? O Japão tem seus problemas, lógico, não é o melhor lugar do mundo, mas, né? Mas o respeito pelo próximo, o respeito pelo que o outro faz, né? Pela vida do outro, né? Ou seja, e é assim que nós temos que ser. Então, galera, falando hoje um pouquinho de Japão, né? E falando um pouquinho de como você pode ser que nem o Japão, né? Você pode, né, transitar sem se contaminar, né? A não ser que você tenha um caráter duvidoso, a não ser que você não tenha, né, firmeza, não tenha identidade própria, não tenha, né? Então você possa se perder no caminho. Mas faça que nem o Japão, né? Não se perca no caminho. E estamos aí. Um beijo, tá? No meu canal Nosso Tempo. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Se inscreva, dê seu like, compartilhe, né? Ajuda a gente aí, comente. Valeu, beijo.